Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, falando tudo sobre essa penúltima rodada da Kings League Brasil, né, que ocorreu agora nesta segunda-feira. Enfim, galera, rodada que definiu tudo, exatamente, né? A gente tinha alguma esperança de a próxima rodada ter alguma definição de classificados, mas não, né? Quer dizer, deixa eu reformular essa minha frase. Não definiu tudo, né? Definiu algumas coisas, não definiu tudo porque ainda temos algumas vagas em disputa em questão de posicionamento, né? Quem vai passar em terceiro, quarto, quinto, posicionamento na tabela e as vagas para o Mundial, né? Quem irá para o Mundial, qual equipe irá para o Mundial, isso ainda está em aberto, só que as vagas para os playoffs já estão todas definidas, né? Já temos os 7 classificados e os 3 eliminados nesta fase de liga, então essas equipes entrarão em campo nessas 3 ou equipes eliminadas já estarão entrando em campo nessa última rodada eliminados. Mas enfim, vamos recapitular como foi essa rodada de número 8 e ver o que aconteceu de mais e legal, importante, né, nesta rodada para a gente, beleza? Então vamos embora, vamos falar aqui do primeiro jogo, um jogo que era muito importante, galera, como eu havia comentado já no último vídeo com vocês, eram jogos de confronto direto, né, tanto para as equipes que já estavam na zona de classificação, quanto para as equipes que estavam brigando para entrar. No caso, o Funkball estava na zona de classificação para os playoffs e o Nivelados estava brigando para entrar na zona de classificação. O Nivelados precisava obviamente vencer, o Funkball com uma vitória para cima do Nivelados se classificaria e foi isso que aconteceu. O Funkball venceu o Nivelados por 7-5 e se classifica para os playoffs da Kings League e elimina, né, consequentemente o Nivelados acaba sendo eliminado da competição. E assim, galera, um jogo que foi muito parelho, tá? Foi muito parelho. Até o placar diz isso mesmo. Foi um 7-5 parelho. O Nivelados acabou não fazendo nenhum gol no matchball, né? O jogo foi pro matchball 6-5 pro Funkball, então foi no placar mínimo. O Nivelados teve chances. Não dá pra negar, até teve chances. Mas assim, o Nivelados, ele talvez se ele tivesse jogado como jogou essas últimas rodadas, né? Como jogou contra a G3X, agora jogou contra o Funkball, talvez se o Nivelados tivesse jogado assim antes, não estaria, né, nessa situação precisando vencer todos os últimos jogos. Mas enfim, o Nivelados se pôs nessa situação e acabou sendo eliminado, perdeu para o Funkball. O Funkball fez a parte dele, o Funkball se classifica para os playoffs, né, para o Playoff Week. Funkball, como eu disse, galera, fez sua parte, o Igão converteu o pênalti de presidente, o Falcão também fez o pênalti de presidente, padrão. E assim, foi um jogo muito parelho, como eu disse, foi pro matchball do placar mínimo, Funkball teve a chance com o Leléu foi lá e matou o jogo, então o Funkball se classifica e elimina o Nivelados no primeiro confronto do dia. No segundo confronto do dia também era um confronto direto, tá? Um confronto direto pela vaga no Mundial. Caso a equipe do Dendele vencesse a G3X, o Dendele eliminaria a G3X pela vaga, pelo primeiro lugar, né? Pela disputa do primeiro lugar, pela vaga mundial. Mas o Dendele acaba sendo derrotado para a G3X, então acaba se tornando um grande bolo essa briga pela primeira posição. Um jogo que foi muito parelho, né? Também o Dendele acaba fazendo apenas um gol com o Rio Soares. Mais uma atuação maravilhosa do Barata. O Barata é simplesmente impressionante. Luqueta acabou perdendo o pênalti de presidente, né? Bateu, escorregou, errou o pênalti. E a equipe da G3X se aproveitou, né? Gaules fez o gol do pênalti de presidente. Segundo tempo, né? O dado da equipe da G3X fez total diferença, né? Fez 2-1 no dado, já com o gol de pênalti presidente do Gaules ficou 3-1, e aí o Rufino acabou com o jogo ali quando estava 3-3 no matchball, o Rufino acabou fazendo gol e acabando com a partida, dando a vitória para a G3X. Vitória importantíssima para a G3X, que agora assume a segunda colocação, né? Retoma a segunda colocação que estava com o Dendele e ainda sonha, tem que vencer na última rodada, torcer por resultado paralelo em desempenho e Dendele para ficar com a vaga no Mundial. E sim, enfim, galera, se classificar em segundo lugar também é muito importante, tá? Eu posso talvez explicar isso melhor mais para frente, né? Mas enfim, segundo lugar é muito importante porque o segundo lugar, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. O desempenho vai ser o primeiro colocado na tabela geral, beleza. E se o desempenho for o campeão nos playoffs, né? Se o desempenho vencer a Kings League, o segundo colocado da fase de liga, né? Que essa é agora que a gente está disputando, também vai para o Mundial, perdão, né? Vai para o Mundial. Então, assim, se o desempenho vencer a fase de liga e vencer os playoffs, o desempenho vai para o Mundial, né? Obviamente ele já vai estar classificado. E aí o segundo colocado da tabela geral, né? Da primeira tabela, que é a fase de liga, que é essa tabela que a gente tem agora, também vai para o Mundial. Então é muito importante ficar em segundo também. E o Dendele, obviamente, sabia disso, mas enfim, foi um jogo muito brigado, um jogo muito parelho, decidido nos detalhes, galera. Os detalhes que é o pênalti de presidente, o Gaules fez, o Luqueta errou, e no dado, né, a equipe da G3X venceu por 2-1. Então, assim, é parelho.
foi nos momentos Kings, não teve gol no 7x7, para vocês verem como esse jogo foi muito disputado. Terceiro jogo do dia, jogo aí sim que não valia nada, né? A Fúria entrou em campo como a primeira eliminada, né? A Fúria era a única eliminada que entrou em campo nessa 8ª rodada e acabou vencendo o Fluxo. E assim, galera, eu falei pra vocês, né? Eu achava muito que a Fúria ia entrar leve, assim, e obviamente entrou, né? Leve, sem peso nenhum nas costas, já sabia que estava eliminado, não precisava provar nada para ninguém, e foi isso que aconteceu. A Fúria acabou vencendo o Fluxo, jogou bem tranquilo. Foi um jogo que a Fúria levou muito a sério, principalmente pelo que o Fluxo vinha dizendo. Depois eu vi que até o Chris Guedes foi na cabine do Fluxo, né, falou com o Serol e tudo mais. A equipe do Fluxo, né, os presidentes do Fluxo não gostaram muito do que o Dedo principalmente fez, né, o Lipão, partidaço do Dedo do Lipão, né? O Dedo fez um gol valendo 2, assim. Foi um jogo que foi a Fúria, tá, galera? Mesmo sem Lelete, mesmo sem Vitão, Barba, enfim, vários desfalques, a Fúria foi muito bem. O Ivo, né, fez a estreia pela Fúria, aí mais uma equipe, jogou, né, um jogo já pela equipe do Dibrados, agora jogou pela Fúria, deve ser o goleiro nessa próxima rodada, na nona rodada também, na última rodada. Enfim, o Fluxo não jogou bem, como eu disse, o Fluxo já entrou classificado, mas ainda briga por alguma vaga, né? Por exemplo, ficar em terceiro, quarto, assim, mas por uma classificação melhor, mas o Fluxo não tem aquela motivação e naquela garra. A Fúria, perdão, a Fúria entrou leve. Perdão, galera, tô com tosse, um pouco de tosse. A Fúria entrou leve, entrou segura e venceu o jogo. Como eu disse, melhor atuação de Lipão e Dedo nessa Kings League foi nessa 8ª rodada, já quando a Fúria estava eliminada. Então assim, galera, melhor a Fúria jogar agora na nona rodada, depois descansa e daí vai para um Mundial mais sossegada, beleza? Aqui sim, galera, um jogo que valia muita coisa. O grande jogo do dia, podemos dizer assim, né, foi Dibrados e Loud, um jogaço, assim. O Dibrados e Loud, mesma coisa de Funk Boy e Nivelados, era um jogo de confronto direto. O Loud já estava na zona de classificação para os playoffs e o Dibrados buscando entrar na zona de classificação. O Dibrados dependia só dele, caso de vitória, o Dibrados iria para a sua terceira e aí embolaria tudo junto com o Loud e tudo mais, fazia um grande bolo com 3 times com 3 vitórias. Com vários times, perdão, com 3 vitórias. Mas não foi isso que aconteceu, tá? O Dibrados, assim, galera, na minha opinião, entregou o jogo. O Dibrados sai na frente com um golaço do Luan Telles, muito bom. A Loud novamente estava sem o Isaú, sem o goleiro titular. Enfim, Loud vai lá, acaba errando o pênalti com o Brabox. O Dibrados vai lá e o estagiário, para mim o melhor batedor de pênalti da Kings League, vai lá e erra o pênalti também. O Lucas Tilt não estava na cabine, está viajando, tá 4/4 em cobrança de pênaltis, fez os 4 gols que bateu, fez os 4 pênaltis que bateu, perdão. 4 cobranças de pênalti, 4 gols, mas o estagiário bate muito bem também, enfim, mas acabou errando, tá? O estagiário acabou errando e a equipe do Dibrados fez muita falta esse gol. Assim, foi pro escalonado, galera, foi pro desescalonado, né? Foi para o match ball 2-1 pro Dibrados. O Dibrados foi na vantagem, né? Foi vantagem mínima, mas foi para vantagem para o match ball. O Dibrados precisava fazer apenas um gol. Mas aí, Dibrados acabou errando chances, principalmente com o Gabriel Costa, alguns erros ali individual também, até coletivo, enfim. Mas o Gabriel mete uma bola no travessão, assim, uma pancada, a bola vai para cima. E aí fica com a equipe do Loud. E a Loud com o Viana e com o Daniel, né? O Daniel jogou muita bola, o japonês. E com o Felipe Viana, né? Acabou fechando o jogo. Assim, Dibrados deu azar e tudo mais. Mas eu também acho, galera, que é muito o que foi da equipe do Nivelado, sabe? Acordou na hora errada. O Dibrados acabou de vencer a Fúria, né? No shootout, tinha vencido na 7ª rodada a Fúria na última rodada, né? Venceu a Fúria na última rodada. No shootout, e aí veio aqui contra a Loud, e assim, galera, eu achei muito que o Dibrados ia vencer, ia manter a esperança viva, mas Lucas Tilt e Estagiário estão eliminados, né, o Estagiário mais uma vez eliminado, aí antes dos playoffs. O Dibrados está fora dos playoffs, já a Loud está classificada aí, Loud está no Playoff Week, está classificada, mais uma vez a Loud classificada, né, esse time da Loud é bom, disputou aí semifinal da Kings Cup, e agora está novamente nos playoffs em busca, obviamente, mais uma semifinal, uma final e quem sabe o título aí da Kings League Brasil. A Loud está, e agora, né, se eu não me engano, eles vão poupar novamente o Exaú, porque pra mim não faz muito sentido o Exaú jogar agora nessa nona rodada, mas enfim, a Loud tem esse privilégio de poder poupar jogadores, já que está classificada para a semifinal. E aí, galera, para fechar, para a semifinal não, perdão, para os playoffs. E aí, para fechar o dia, né, galera, para fechar a segunda-feira, a 8ª rodada, tivemos o duelo entre Desempenho e Capim, onde o Desempenho mais uma vez venceu, assim, 7ª vitória do Desempenho, 7 vitórias, 1 derrota, a melhor equipe
da Kings League Brasil. Absurdo desempenho da Desempenho, né? Desempenho da Desempenho. Mais uma vez com Kaique, Christian e Davi brilhando. Assim, galera, tivemos a volta do Douglinha, né? O Douglinha ainda fez o gol que foi no shootout, né? Fez o gol da vitória que acabou com o jogo pro Desempenho. Douglinha voltando, uma peça muito importante aí para a equipe do Desempenho. O Desempenho já tá voando sem o Douglinha, agora com o Douglinha tenho certeza que vai ainda mais, né? O Douglinha vem para agregar aí, entra para agregar na equipe do Desempenho. E o Capim acaba sendo derrotado assim, galera. É um jogo pro Capim que entrou classificado, o Capim não entrou muito com disputa de nada, o Guti não jogou, assim, foi um bom jogo do Hector, o Hector tentou bastante, o Nola também fez um gol olímpico, o Nola tá golaço olímpico, o 2K não teve nem chance, foi muito bem, mas o Desempenho vence. E faz o dever de casa, galera. Faz o dever de casa porque o Desempenho só depende dele para se classificar para o Mundial. Perdeu para a G3X, um jogo que foi muito parelho. E agora está classificado, já classificado, obviamente, para os playoffs, em busca apenas de confirmar essa vaga. Vai ter essa última disputa aí, né? Nessa última rodada, melhor dizendo, vai ter essa disputa na última rodada contra a equipe do Dendele, mas só depende de si para se classificar para os playoffs. Agora é a única equipe, né, que depende de si para se classificar para os playoffs sem depender para os playoffs não, perdão, para o Mundial sem depender de nenhum resultado paralelo. A única equipe que só depende dela para se classificar para o Mundial é a equipe do Desempenho. Então, a Desempenho venceu e ficou ainda mais próxima de garantir a vaga para o Mundial de Clubes que acontece na metade do ano. Certo, galera? Então esses foram os jogos da rodada. Vamos recapitular aqui para vocês os resultados, né? O Funkball venceu 7-5 nivelados, o G3X venceu o Dendele por 4-1, o Fluxo acabou sendo derrotado pela Fúria, 7-3 para a equipe da Fúria, para já eliminada a Fúria, né? A Loud venceu o de Braço de virada por 3-1 e o Desempenho venceu por 5-2 a equipe do Capim. Como eu disse, já temos os nossos 7 classificados para os Playoffs Week, né, galera? Lembrando, o primeiro colocado da classificação da Liga, né, da fase agora, o primeiro colocado vai direto para a semifinal, então por isso que são 7 classificados, né? Por isso que é um número ímpar. E aí depois teremos os duelos entre as 6 equipes nas quartas de finais. Então, quem ficar em primeiro lugar no geral já garante a vaga para o Mundial e já entra direto na semifinal da Kings League, então pula uma etapa aí. Os classificados para os playoffs são Funkball, Capim, Fluxo, Desempenho, G3X, Dendele e Lounge, né? São esses os 7 classificados para o Playoff Week, para os playoffs da Kings League Brasil. E bom, né? Dibrados, Fúria e Nivelados estão eliminados. E assim, galera, talvez, obviamente, não preciso muito dizer qual é a maior decepção de estar eliminado aqui, que todo mundo sabe que é a Fúria, a atual campeã da Kings League Brasil, da Kings Cup Brasil e da Kings Cup Américas. A Fúria está eliminada na primeira fase com 3 rodadas de antecedência. A Fúria já estava eliminada. Então, assim, com 2 rodadas, né? Porque essa já passou. Então, com 2 rodadas de antecedência, a Fúria já estava eliminada. Assim, galera, eliminada com 2 rodadas de antecedência, a Fúria foi a primeira eliminada, obviamente é a maior decepção. Mas o de Brados, pelo Alan, né, já estar voltando, já entender bastante da Kings League e tudo mais, com uma vantagem mais grande, com o Gabriel, com alguns destaques, Shai, Luan Telles, alguns destaques no futsal, né, principalmente o Gabriel no Mundial pelos Estados Unidos, também é uma decepção. E o Nivelados, né? O Nivelados, fez grandes contratações, a parceria com Resenha, Ferrão, Dieguinho, Neguinho Júnior, várias contratações que no final acabaram não adiantando de nada, né? Essa foi a campanha deles então até os momentos. De Brados teve 2 vitórias e 6 derrotas, a Fúria a mesma coisa, 2 vitórias e 6 derrotas, e o Nivelados, né, a pior equipe até o momento da Kings League, 1 vitória apenas e 7 derrotas. Esses são o desempenho, né, dos nossos eliminados. Esse foi o desempenho dos nossos eliminados até a 8ª rodada. Certo, galera? A artilharia, então, segue Kelvin Oliveira na liderança com 23 gols. Na sequência vem o Lipão com 17, Davi Hilário com 15, também Luan Mestre com 15, o El com 12 e Elber Júnior com 10. Lembrando, tá, o Lipão tá aqui em segundo, mas o Lipão tem apenas um jogo para fazer, né? O Lipão tem apenas esse último jogo da 9ª rodada, então, obviamente, o troféu de artilheiro, né? A artilharia não vai ir pro Lipão nesta Kings League. A briga, obviamente, vai ficar entre Kelvin, Davi, Luan Mestre, o El, mas principalmente Kelvin e Davi. Eu acho que essa briga vai ficar muito entre esses dois. O Kelvin, que é complicado falar, né? São 8 jogos, ele tem 23 gols, mas eu acho que, se eu não me engano, na 3ª, 4ª rodada, ele tava com 4 jogos e 15 gols. Então o desempenho dele, obviamente, não caiu, né? Porque ele é um absurdo, mas ele começou num nível a mais. Tipo, se é 100, ele tava no 400, 500%. Então, assim, esse é o Kelvin Oliveira, que segue liderando
a tabela de artilheiros aí da Kings League Brasil. Beleza, galera? E aqui a nossa classificação geral, a classificação geral que já está definida, né, os classificados para os playoffs. Como eu disse, não está definido ainda tudo, mas os classificados para os playoffs já estão, mas ainda temos algumas coisas para decidir. Uma delas é a vaga para o Mundial, quem irá passar em primeiro lugar que vai direto para a semifinal da Kings League Brasil e já garante a vaga para o Mundial de Clubes na metade do ano. E, né, algumas classificações, por exemplo, quem vai ficar em sétimo, sexto, quinto, quarto, por aí. Falta ainda definir essas posições do quarto ao sétimo, ainda faltam definir, beleza? Então, o desempenho segue na liderança, 7 vitórias, 1 derrota, um saldo de gols de 23. O G3X vem logo na sequência, 6 vitórias, 2 derrotas, saldo de gols 21. O Dendele, incrivelmente, 6 vitórias, 2 derrotas, um saldo de gol aí sim, incrivelmente, menos 3 o saldo de gols do Dendele. É absurdo esse Dendele, eu sempre me impressionei e nunca vou deixar de me impressionar com esse saldo de gols do Dendele. Estando na terceira posição, perdendo apenas 2 jogos, mas enfim. O Funkball, quarta posição, 4 vitórias. E aí a gente vê um grande empate, né? Do Funkball até a equipe da Loud, por exemplo, Funkball, Fluxo, Capim e Loud, todos estão com 4 vitórias e 4 derrotas. Então, estão com 50% de aproveitamento até o momento aqui nessa Kings League, né? Nesses 8 jogos, venceram a metade e, obviamente, perderam a metade. Enfim, o Funkball tá com 4 vitórias, 4 derrotas, 1 saldo de gols de 1, né? Aí que tá a diferença, galera. O saldo de gols de 1 que faz diferença. E por isso que também é muito importante o saldo de gols. O Fluxo vem na sequência, 4 vitórias, 4 derrotas, saldo de gols de 0. O Capim, 4 vitórias, 4 derrotas, saldo de gols menos 2. E a Loud, 4 vitórias e 4 derrotas com saldo de gols 7. Aí você me pergunta, pô, mas como assim? Como que a equipe da Loud tem um saldo de gols melhor que o Funkball, Fluxo e Capim está em sétimo? E aí, galera, a gente tem que voltar pro livrinho de regras lá e lembrar a vocês que o primeiro critério de desempate não é o saldo de gols, tá? É o confronto direto. Então, como a Loud não venceu o Fluxo, né? Perdeu, né? Pro Fluxo, pro Capim e tudo mais, a Loud está aí atrás dessas equipes, por isso que não adianta muito o saldo nessa ocasião. E aí, na oitava colocação, temos o já eliminado de Brados, 2 vitórias, 6 derrotas, saldo de gols menos 17. Fúria também eliminada, 2 vitórias, 6 derrotas, saldo de gols menos 11. E aí, na última colocação, Nivelados já eliminado também, 1 vitória, 7 derrotas, saldo de gols menos 19. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que esperar dessa 9ª rodada, né? Depois eu vou fazer um vídeo no nosso podcast falando sobre a última rodada, né? Rodada de número 9, que ainda tem muita coisa a definir. Tem algumas boatos aí que vai ter X1, né, no caso, escalonado entre Falcão e Estagiário. O Juninho talvez jogue pela Fúria. Enfim, teremos algumas novidades, mas são boatos ainda. Acho que durante a semana vai ser confirmado isso ou não, se isso irá acontecer, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, inscreva no canal, comenta aí qual o resultado que mais te impressionou essa rodada. Se a derrota de Brasil, né, que estava com a vitória na mão, foi muito sentido para vocês, né? Assim, foi impressionante para vocês, né? Vocês se impressionaram? Comenta aí, galera, e comenta também quem vocês acham que irá passar em primeiro lugar, garantir aí a vaga para o Mundial. Desempenho G3X dentro dele. Comenta aí, deixa aí embaixo e eu vou nessa, galera. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou nessa. Valeu, falou e foi!